Bom, para dar continuidade no painel, vou passar a palavra para o colega de Comissão de Direito Digital e Compliance aqui da OAB, um grande apoiador da comissão já há muitos anos, um grande perito, e hoje ele vai aqui nos honrar com uma apresentação. O doutor Adriano Valim vai falar sobre perícia forense computacional, produção e preservação de evidências digitais como prova. Adriano Valim, a palavra é sua. Muito obrigada pela presença. Bom, boa tarde a todos. Acho que dá para todo mundo me ouvir. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de vocês. Nós estamos num sábado, um dia tranquilo em São Paulo. OAB lotada, 2 andares aqui da OAB na Praça da Sé lotado, o auditório. Temos alguns lugares ainda aqui nesse primeiro andar, então quem está no segundo andar e quiser descer, ainda tem uns 10 lugares aqui disponíveis. Bom, eu sentei num lugar diferente exatamente para movimentar vocês. Normalmente minhas palestras sempre para movimentar um pouco, mudar um pouquinho o ar. E eu trouxe para vocês alguns temas que eu vou falar. Vamos lá. A agenda de hoje, rapidinho, ela é grande, mas minha fala vai ser bem rápida e bem dinâmica. A gente vai conseguir falar 78 slides, brincadeira. São só 29. Então, falar para vocês o que é hacker, ok? Acho que tem alguma coisa errada na projeção, que está transmitindo diferente lá para a internet. Ele vai voltar lá. Volta para mim, então, enquanto isso que... Quem está na internet, a gente tem sempre uma configuração aqui que acaba sumindo. Vamos ver. Bom, enquanto isso, queria agradecer ao Dr. Marcos da Costa, Dr. Humberto Borges Durso, Dr. Coriolano Camargo, presidente dessa comissão, a doutora Patrícia Borsato e o Dr. Cleorbert Santos. Também aos palestrantes desse painel, o Aldo Evangelista, Dr. Álvaro Evangelista e Dr. John Reis. Vamos lá. Agora acho que funcionou. Sempre assim, né? Na hora que cai na mão do perito, sempre dá alguma coisa errada, né? Lady Murphy. Bom, então vamos lá. Agora sim. Então nós temos uma agenda. Hackers e crackers, ok? Rapidinho. História da perícia forense. Vamos voltar um pouco no tempo para saber onde começa essa história. Diferença de vestígio, evidência e indício. Quem já é do direito conhece um pouquinho de criminalística, já sabe um pouquinho o que é isso, mas tem pessoas aqui na plateia e até do pessoal que está assistindo em casa que não conhece. Um pouquinho de perícia forense computacional, uma coisa que é importante quando a gente vai falar de preservação de provas, que é volatilidade e a produção e preservação da prova digital. Alguns casos de falhas que tiveram, ok? Então, rapidamente nós temos, quem são os hackers? Né? São pessoas que têm... Opa, passou um a mais aqui. Está tendo um delayzinho aqui. Ok. Hackers, quem são? São pessoas que têm conhecimento, determinação, habilidade, inteligência e motivação. Tem microfone sem fio? Falei que na hora do TI sempre acontece alguma coisa. Então, hackers são pessoas que têm conhecimento, determinação, habilidade, inteligência e motivação. Quem são hackers? Hackers, para quem lembra, existia o MacGyver. O MacGyver pegava um chiclete, misturava com um palito de fósforo e fazia um explosivo plástico. Né? Hoje, quando a gente fala isso, tem muita gente que é novo e não sabe nem o que é MacGyver. Né? Isso que entrega a idade. Bom, era um cara que tinha alguns anos atrás, algumas décadas, tá? Para quem não conhece. Mas o hacker hoje, o que é? O hacker somos todos nós. Vocês têm que improvisar sempre. O brasileiro é um hacker. O brasileiro tem que dar nó em pingo d'água. Ele faz o que ele pode com o que ele tem à vista. Né? A famosa gambiarra. A gambiarra na tecnologia, para quem gosta de estudar, acaba sendo um hacker. E nós temos também os crackers. Quem são os crackers? É o crime. Então, crime hacker, ou seja, são pessoas que têm conhecimento, determinação, habilidade, inteligência e motivação. Vocês notaram alguma semelhança aqui? Entre o cracker e o hacker, as características são as mesmas. O que muda sempre é o interesse em ganho. Ok? Então, sempre se lembrem disso, que é importante. Voltando um pouco no tempo, nós temos uma história que começa a forense computacional no século III a.C., em Siracusa, na Itália, onde um rei, chamado Rei de Herão, ele mandou confeccionar uma coroa em ouro, porque ele ganhou uma guerra. Tá? Resumidamente, foi isso. E ele deu uma quantidade de ouro, vamos imaginar que seja 1 quilo de ouro, para um artesão fazer essa bendita coroa de louros,
em ouro para ele colocar numa estátua. Só o que aconteceu? Ele recebeu uma informaçãozinha, veio um X9 e falou para ele o seguinte: olha, aquele 1 quilo de ouro que você deu não foi usado. O artesão pegou 1 quilo de ouro e misturou metade de prata e metade de ouro. Então, quando você pesa a coroa, ela vai pesar quanto? 500 gramas de prata, 500 de ouro, vai pesar quanto? 1 quilo. E ele precisava saber, será que o artesão misturou ou não? Então, ele procurou a pessoa mais inteligente daquela época, que era uma pessoa que talvez você já tenha ouvido falar, com certeza, Arquimedes. Certo? E Arquimedes, então, um belo dia, assumiu essa responsabilidade e tinha que dizer, respondendo para o rei, tem ouro ou não tem? Imaginem, 3 séculos antes de Cristo, será que você se arriscaria a dizer, não sei, não vou fazer? De forma alguma, né? De lá foi Arquimedes. Arquimedes pensou durante muito tempo, pensou e não conseguia descobrir uma solução para poder descobrir se aquela coroa tinha mistura ou não. Naquela época não existia banho nas casas, né? Você teria que sair para ir numa casa de banho, para se banhar. E ele estava nessa casa de banho, que é essa ilustração bico de pena, e quando ele entra na banheira, ele percebe que conforme a perna dele entra na água, a água transborda. E aí ele deu um grito e disse, eureka, eureka, eureka. Vocês já ouviram falar da palavra eureka. Conta-se a história que ele saiu nu nas ruas, correndo, gritando eureka. Tá? Mas qual é essa técnica que ele usou? Ele descobriu ali o seguinte. Ele pegou 1 quilo de ouro e mergulhou numa tina. Quando ele mergulhou nessa tina, a tina transbordou e caiu uma quantidade de água num recipiente. Ele pegou o mesmo peso em prata e colocou nessa tina novamente com ela cheia. E transbordou uma quantidade muito maior de água. Aí então ele pegou a coroa, que pesava esse mesmo 1 quilo, colocou naquela tina e ela transbordou até a metade. Então o que Arquimedes conseguiu comprovar com essa pesquisa, com essa perícia? Que tinha prata naquela coroa. Não preciso contar o que deve ter acontecido com o artesão, né? Esse artesão já era. E aí, esse é o primeiro registro histórico de uma perícia, ou seja, de como você identifica alguma coisa e prova de forma científica esse resultado. Tá ok? Aqui, agora vamos chegar no mundo, começando a entrar no mundo da tecnologia. Vamos falar um pouquinho de vestígio, evidência e indício. Nós sabemos que vestígio, nós podemos entender como o quê? Todas as marcas, todas as pequenas partes que são deixadas de uma cena de crime. Pode ser uma impressão digital, pode ser uma marca de sangue, pode ser um arquivo dentro de um sistema, pode ser um log. São diversas evidências. São pontos que nós vamos ter que avaliar para transformar em evidência. E aí nós temos a evidência, que é o quê? É o vestígio coletado, que ele já passou por alguma análise, já passou por um perito, já fez uma verificação nessa evidência. E o importante lembrar, a evidência é um vestígio material, é algo material que pode ser trabalhado. A impressão digital é material, você vai levantar ela e vai conseguir manter essa impressão. Um arquivo de sistema de computador é uma evidência. Ok? E aí nós vamos ter o indício. O que é o indício, pessoal? Indício nada mais é do que uma evidência que passou por uma verificação e realmente ela tem vínculo com o crime, com aquele delito que nós estamos tentando apurar. Existem casos, como vocês vão ver mais para frente, que essa falha de entender o que é uma evidência e o que é um indício causa totalmente a falha de um processo e prejudica muito a parte. Então é importante sempre lembrar, vestígio é o que tem lá, então computador vai ter tudo, e-mail, arquivo, sistema operacional, aí eu vou ter evidências, o que eu posso vincular com o que foi feito, e dessas evidências que eu levantei, eu vou achar quais são os indícios. Pode ser que uma evidência seja falsa, pode ser que ela seja forjada, pode ser ilusória, tem algumas coisinhas a mais que a gente vai ter. E na perícia computacional, nós temos alguns pilares que são fundamentais. Tá? Quais são esses pilares? Tecnologia, direito e a deontologia forense. Tecnologia. É fundamental para o perito em tecnologia que ele seja profundo conhecedor de tecnologia. Dá para ser uma pessoa que conhece um pouquinho, eu sei abrir internet, eu sei passar um cabo de rede. Infelizmente não dá, pessoal. O perito em tecnologia ele tem que se aperfeiçoar e constantemente. A cada dia lançam soluções novas, a cada dia lançam meios de técnicas de invasão novas que vão deixar vestígios diferentes. A rastreabilidade disso é complexa. Inclusive nós temos alguns peritos aqui na plateia também. O que nós temos do direito? Conhecimento do direito é fundamental.
Adianta eu ser ótimo em tecnologia se não tiver uma base de direito? Ele não precisa ser formado em direito, mas ele precisa ter um bom conhecimento, tem que estar preparado, conhecer as leis, conhecer o Marco Civil, conhecer agora o GDPR, ter informações. E a deontologia forense, que é o quê? Trabalhar com ética. Isso é fundamental para a área de perícia, porque senão todo o trabalho que ele fez vai por água. Nós temos um ponto importantíssimo para quem quer sempre se preocupar com a preservação da evidência digital, uma coisa que nós chamamos de volatilidade da evidência digital. Ou seja, volátil, algo que evapora, algo que some com o tempo. O álcool, se você derrama 1 litro de álcool, vai ficar um tempo, é 1 litro, mas logo ele vai evaporar e vai sumir, não vai ficar nada lá, certo? Na tecnologia, nós temos exatamente essa mesma característica de volatilidade. Então, nós vamos ter, por exemplo, na CPU e na memória RAM, pontos extremamente voláteis. Ou seja, enquanto o computador está ligado, eu tenho a informação ali. A partir do momento que esse computador for desligado, eu não tenho mais a informação ali. Eu não tenho como fazer perícia e encontrar esse registro ali. Em que casos nós temos isso? Por exemplo, em ações de malware do tipo ransomware, que faz o sequestro do computador. Ou em ações onde o hacker ele entrou na máquina e ele fez um trabalho que ele deixa evidência só na memória. Ele não deixa nada em disco. Então a perícia ela é uma perícia que nós chamamos de perícia em live, perícia com a máquina ligada, extremamente complexa. Depois nós temos arquivos de paginação e perícia em rede. A volatilidade já caiu um pouquinho, mas ainda nós estamos com muito volátil. Por quê? Os arquivos de paginação são o quê? São informações que não cabem na memória RAM do computador e o computador grava isso em uma forma de arquivo no disco. Só que essa informação ela é alternada de tempo em tempo. Conforme vai completando, ela vai substituindo. Então a gente tem uma volatilidadezinha ali. Informações em rede também são voláteis. A gente tem tráfego de rede, informação que está passando naquele instante, ela não vai voltar. Ou a perícia é feita em tempo real, ou a gente não consegue recuperar os dados. Depois nós vamos ter a parte volátil mesmo. São o quê? Discos rígidos, o HD que nós temos dentro do computador, pendrive, alguns arquivinhos que vão estar sempre conectados, por exemplo, ali naquela máquina, é uma forma que a gente pode definir como volátil. Por quê? Toda vez que você liga um HD, ele faz um trabalho de limpeza, principalmente com os HDs novos, chamado SSD. Ele é mais rápido, mas ele faz uma coisa que tem um nome diferente, Garbage Collector, coletor de lixo. Tudo que já foi deletado de tempo em tempo, ele vai lá e destrói. Então, a perícia nesse tipo de meio é bem complicado. E um método que nós temos estável é o backup externo. Só que nós vemos muito o quê? Casos de empresas que foram hackeados, que tiveram tudo criptografado. Mas espera aí, a volatilidade do meu backup ele é estável, não era para ele ter sumido. Mas espera aí, ele era externo? Ele é externo, é um HD externo e estava conectado na máquina. Então ele não é externo, né? Está conectado, vai ser apagado junto. Ok? E aí, nós chegamos no que precisamos para fazer uma perícia. Tá? Em muitos casos, acontece da empresa, de uma pessoa, procurar um perito. E ele chega lá de mão abanando, fala, sou perito, e vai analisar tudo. Nós precisamos sempre preservar a evidência. Toda a interação que for feita do profissional com a máquina vai prejudicar. Então nós temos bloqueadores e duplicadores. Bloqueadores, eles fazem o quê? Eles não permitem que nenhum dado seja gravado naquele disco, naquela mídia, ou num HD, ou num pendrive. Duplicador, ele faz a cópia exata, bit a bit, ou seja, uma cópia fiel do que está ali dentro, diferente do que normalmente as pessoas fazem de selecionar os arquivos, copiar, colocar um pendrive e colar lá. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo uma cópia simples. Eu não estou copiando uma série de arquivos e de informações que estão no sistema. Então, para fazer uma cópia forense, para fazer uma cópia que vai ser usada no processo, tem que ser feito um processo correto, uma cópia forense com um duplicador. Os bloqueadores são esses equipamentos. São equipamentos simples, que bloqueiam um pendrive, por exemplo. O do meio ali é um bloqueador de disco. São equipamentos que custam na faixa de $200, esses dois primeiros. Enquanto que o da direita custa $2.300. É um bloqueador de disco também, que permite fazer uma cópia e uma duplicação bit a bit, né, que eu falei para vocês. São equipamentos que já são caros, são difíceis do profissional ter. Nós temos também o quê? A necessidade de softwares específicos para fazer análise. Não adianta tentar fazer perícia usando o Internet Explorer, o Windows Explorer.
você não vai conseguir ver as informações que o perito precisa ver. E muitas vezes, ao fazer isso, você adultera a evidência. Existem softwares gratuitos e existem softwares pagos. Então, só para ter ideia de mercado, Encase e FTK giram na faixa de $4.000, $4.000 a $5.000. Belkasoft é uma empresa russa na faixa de $3.000, $2.500. Tá? Aí nós temos produção de preservação de prova em dispositivos móveis. Aqui a gente tem que abrir um parênteses. Esse ponto é muito interessante. Os equipamentos de duplicação em dispositivo móvel hoje, existem alguns, entre eles hoje o melhor deles, que é o Cellebrite, que vocês já devem ter ouvido falar em alguma notícia por aí, que ele permite o quê? Fazer a quebra da senha dos telefones para poder fazer a extração do conteúdo. Ele permite acessar log de informações de drones. Hoje a gente está tendo cada vez mais drones voando aí sem regulamentação, apesar da ANAC aqui no Brasil ter implantado regulamentação. Então, esse drone é abatido e ali, dentro da placa do drone, eu consigo ter que informação de onde ele decolou, qual o percurso que ele fez, altitude, velocidade. Só que assim, não é do último voo, é desde o momento que ele foi adquirido. Porque dentro dele existe um cartãozinho de memória, que é um processadorzinho de memória, um cartãozinho mesmo, que fica soldado na placa, que está armazenando tudo, não só aquilo que o usuário retira. Então aquilo lá está permanente lá. GPS, né, interessante para a gente descobrir onde que o carro passou, o que estava acontecendo. Então a gente tem GPS hoje em rastreadores de veículos, então é possível periciar esses equipamentos. Mas o mais interessante hoje é celular. Um caso interessante de celular para vocês, imagine o seguinte, aconteceu um homicídio nos Estados Unidos e a pessoa ligou para a polícia e falou assim, olha, minha mulher desapareceu, ela não voltou para casa ontem, fiquei esperando, agora às 7 horas da manhã eu estou ligando para a polícia porque eu estou achando estranho. Peraí, você está achando estranho? Sua mulher não voltou para casa e agora às 7 horas da manhã que você está ligando, né? 24 horas depois, porque ela saiu às 7 da manhã. Falei, então, eu achei estranho e agora estou denunciando. E aí a polícia começou a investigar. Chamou ele para conversar e ele falou, olha, se quiser olhar meu celular, pode olhar, não tem nada, até, não sei se ela foi sequestrada, mas não recebi mensagem. E a polícia pegou o celular e começou a fazer uma análise. Durante essa análise, eles perceberam o seguinte, o depoimento do marido era que ele sempre levantava às 6 horas da manhã, ia trabalhar, voltava e normalmente entre 9 e 10 horas da noite era o horário que ele deitava. E eles olharam no celular, nós temos o quê? Os dispositivos que controlam a saúde, certo? Batimento cardíaco do relógio linkado com o celular, movimentação. E aí, pelo celular, foi possível perceber o seguinte, às 9 horas da noite, realmente ele parou, ficou parado, durante 10 minutos. Depois ele se movimentou, andou 400 metros, depois ele voltou 400 metros. E naquele intervalo dos 400 metros, o batimento cardíaco dele subiu para 130, 140. E acharam estranho, né? Aí, 400 metros, voltou e deitou. Quando foi meia-noite, ele deitou e dormiu, realmente, até o dia seguinte, quando ele levantou e ligou para a polícia. A polícia fez um raio de 400 metros e tinha um lago. Não preciso dizer o que estava no lago, né? Então, hoje, os dispositivos de tecnologia armazenam muita informação. Em muitos casos, os senhores devem fazer pedidos de busca e de quebra de sigilo telemático que inclua também o dispositivo celular, porque ali pode ser que tenha a prova do que vocês estão procurando. Não dá para ficar somente na prova hoje do que está no computador daquele investigado. Quando um funcionário rouba informação da empresa, pode ser que esteja no celular. No caso de uma ameaça, pode ser que esteja no celular. Então é importante sempre incluir o celular hoje nos pedidos de quebra de sigilo. Bom, e aí nós temos a parte mais legal da apresentação. A preservação da prova digital feita por, não dá para dizer que serão peritos, né? Um cara que fala que sabe fazer tudo, bombril. E aí nós temos o seguinte cenário, um caso de WhatsApp. Esse caso aconteceu no ano passado, em dezembro do ano passado. Isso vocês podem até fotografar, não tem problema, é um caso que está na internet, onde foi divulgada uma notícia no WhatsApp, espalhem, esses vagabundos estão assaltando ônibus, as proximidades de Fazendinha. Ontem fizeram um assalto, repassando. E postaram todas as fotos dos rapazes. O que aconteceu? Esses rapazes não eram bandidos. Esses rapazes eram alunos de um colégio militar. Olha que maravilha. Adivinha como foi feita a investigação para identificar quem mandou essa mensagem? Não foi. Ninguém foi atrás. E era possível de rastrear. Então, esse é um exemplo comum. Quantas fake news acontecem? Quantas pessoas acabam sendo vítimas de uma ameaça,
em um WhatsApp, por exemplo. E a única coisa que a pessoa faz é um print screen. Não serve de prova. O print screen ele pode ser editado. Então, toda vez que a gente tira print de uma tela, ele só serve para você lembrar que você fez aquilo. Como prova, para você usar num processo, ela é muito fraca. Com certeza vai perder. Um outro caso, um caso de Facebook. Esse é um caso de haters. É bom que aqui não dá para ler nem o nome das pessoas. Mas é uma página que estava com 9.400 visualizações, onde o dono da página começou a responder de forma agressiva com os haters. Haters quem são? São aquelas pessoas que estão revoltadas e começam a xingar. Ah, esse cara é imprestável, ele não vale a pena, a música dele é ruim, que não sei o quê. Só que o nível da ofensa aqui foi ao ponto de dizer o seguinte: olha, eu sei onde você mora. Olha, eu sei que você vai para casa da sua namorada todo sábado, tal hora. Olha, eu sei que o seu carro é tal carro com placa tal. E um dos comentários que teve de outros que estavam postando era: agora eu já sei como é que eu vou pegar esse cara aí. Os bandidos que estavam interessados em assaltar o cara. Né? Falaram que ele tinha uma Cherokee, falaram qual era o carro, falaram a casa da namorada, como é que é. Então, sim, a feed do Facebook foi muito longa. Como que foi feito o processo? Print screen. O que resultou? Nada. Porque o indivíduo que fez todas as ofensas, o primeiro que fez as ofensas, que era uma pessoa real, não era um fake, ele simplesmente foi lá e apagou o post antes mesmo da ação começar. Então não tinha mais evidência técnica para se provar isso. Um outro caso interessante é um caso de TI, onde um executivo de uma empresa ele foi demitido porque ele estava acessando pornografia nos computadores da empresa. Então, nós temos essa linha do tempo, né, onde começou com a denúncia, a análise interna, a demissão, a análise pela equipe de TI e o processo trabalhista em si. O que aconteceu? Quando ele entregou o computador, né, ele recebeu a informação da denúncia, ele entregou ali o computador, a gente tem um primeiro marco do tempo. E aí, a empresa entrou com o processo, mandou o computador para a equipe de TI, a equipe de TI foi lá e começou. Será que ele acessou alguma coisa aqui? Vamos pesquisar, vamos ligar o computador. Abre o Google, vê se ele acessou pornografia. Ah, como é que a gente vai saber? Ah, não sei. Faz assim, digita aí, pornografia no Google. Aí o cara digitou. Aí apareceu um monte de link, ele foi clicando para ver se aparecia algum favorito. Não, não tinha. Peraí, vamos ver, drogas. Abriu drogas. Aí viu, foi lá clicando nos links. E aí ele começou a mexer tanto na máquina, que chegou uma hora que começou a voltar, ele digitava drogas, ou pornografia, ou sexo explícito, ou qualquer coisa do gênero, os links já apareciam clicados. Vocês já entenderam. Olha lá o que aconteceu. Quando o equipamento foi periciado por um perito judicial, se identificou que as evidências foram criadas pela equipe de TI. Lindo, né? Ok, deu reversão de justa causa, ele recebeu o salário proporcional desde o momento que ele foi demitido, né? E aí ele foi contratado de novo, e aí, óbvio, ele pediu demissão e recebeu indenização com todos os benefícios, né? Então, essa é rapidamente uma apresentação para vocês para entenderem o quê? Quando nós falamos de perícia em tecnologia, a evidência digital é muito volátil, ela tem que ser coletada da forma certa, deve ser feito por um profissional que tenha conhecimento, não pode ser uma pessoa que simplesmente mexe com a tecnologia, tem que ter conhecimento de direito, tem que ter conhecimento de tecnologia, tem conhecimento pericial, ok? E eu fico à disposição de vocês, deixo o meu contato, o que vocês precisarem, pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp, se mandar mensagem no WhatsApp de madrugada, se preparem. Ok? Muito obrigado. Obrigada, Adriano. Excelente exposição, como sempre, cheio de casos interessantes. Deixou o contato, mas às vezes ele não responde, viu, gente? Já quero avisar desde já. Estou esperando. Infelizmente, esse era o meu número pessoal, na verdade. Só que de tanto divulgar, todo dia tem mais ou menos umas 600 mensagens para responder. Então, eu não dou conta de responder a todos. Se vocês verem que vocês mandaram uma mensagem, ela não foi lida, se passar 1, 2 dias, manda de novo. Se passar uma semana, liga de novo. Liga, entendeu? Fique à vontade. Eu procuro sempre responder a todos, né? É uma questão que acho que é de trabalho público social, de colaborar. Existem casos onde pessoas recebem ameaças, em casos de golpes, onde a parte realmente não tem condições de contratar um perito, de tomar uma providência. Então, eu tento orientar da melhor forma. Não posso também orientar muito, às vezes chega ao limite, mas eu tento fazer o possível. Quando é uma empresa, aí realmente aí já tem aquela questão, né? Consultoria, assessoria, a dica, né?
Adriano, muito obrigada. Em nome da OAB, eu quero te entregar o certificado. Dr. Adriano Valim proferiu palestra no 3º Congresso Nacional de Direito Digital sobre o tema Perícia Forense Computacional, Produção e Preservação de Evidências Digitais como Prova. Obrigada pela presença, parabéns pela palestra. Vou pedir ao amigo Cláudio que te entregue.